Olá, crianças! Mais uma aula de língua portuguesa e dessa vez sobre prefixos. Gente, o que são prefixos? Prefixo é uma parte integrante da palavra, porque a palavra ela é formada por partes, não é só por sílabas. As partes que compõem uma palavra tem uma parte fixa que fica antes e pode ter uma parte fixa depois, no final. Então, essas partes fixas, né, por que a gente chama de partes fixas? São partes que pode ter em algumas palavras e que apresentam essas mesmas partes em outras palavras. Então, a gente chama de afixos, esses pedacinhos da palavra que fica no início da palavra, que a gente também pode encontrar em outras palavras, são chamadas de afixos. Como ela vem no início, quando esse afixo vem no início, então a gente chama de prefixo. E a palavra fixo significa que esse pedacinho fixo pode ser encontrado em outras palavras também. Então, os prefixos podem ser, existem vários, tem prefixo em, des, in. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui no meu quadro. Vou aproximar a câmera para vocês poderem ver melhor os exemplos que eu trouxe para vocês. Olha só, lá em cima você tem a palavra endurecido, certo? A palavra endurecido, onde tem uma parte inicial, aqui ó, no início, um prefixo, tem o radical e um sufixo no final. Em cima eu deixei escrito, lá em cima, afixos, e eu vou explicar para vocês. Mais embaixo vocês têm as palavras, olha, vocês têm aí velho, envelhecer, tem fazer, desfazer, canso, descanso, e outras aqui como destruir, entender, enfeite. E aqui já tinha dito o prefixo e o radical. Então, minha gente, é o seguinte, a palavra ela é composta por partes, como eu já tinha dito. A parte fixa que fica inicialmente, que pode ser encontrada em outras palavras, por isso que a gente chama de fixo, parte fixa, é o prefixo. A parte fixa que fica no final da palavra chama-se sufixo. E o termozinho que fica no meio, que define o significado que é aquela palavra, é o radical. E o nosso estudo vai ser sobre prefixo hoje, certo? Então, numa palavra primitiva, ao adicionarmos um prefixo, ela muda sua classe gramatical, certo? Então, veja que eu tenho aqui velho, velho é um substantivo, né? Então, quando a gente acrescenta o iniciozinho em, ele vai mudar sua classe gramatical e ficou, ó, envelhecer, virou um verbo, certo? Tem aqui velho, é um substantivo, e quando eu acrescentei um prefixo em, a gente tem agora envelhecer. Vamos lá. Outra palavrinha primitiva, a palavra primitiva fazer, ao colocar o prefixo des, eu transformo ela em desfazer. Então, canso, eu vou acrescentar o prefixo des e fica descanso. Então, voltando, para velho, envelhecer, para fazer, desfazer, para canso, descanso. Quais são os prefixos que eu acrescentei? Acrescentei em na palavra envelhecer, acrescentei des na palavra desfazer e acrescentei des na palavra descanso. Essas outras palavrinhas são outros exemplos de prefixos. Veja que eu tenho novamente aqui, ó, des na palavra destruir, tenho aqui, ó, em na palavra entender e tenho também em na palavra enfeite. Então, o que eu estou querendo mostrar é que essa parte fixa, aqui em, des, são prefixos. E aqui em cima, na palavra endurecido, que foi uma palavra que eu escolhi para trazer para vocês, eu estou mostrando o prefixo em. E estou mostrando aqui em cima que tanto em, que é um prefixo, como sido, que é um sufixo, são
afixos. Os afixos são partes fixas encontradas em várias palavras, afixos. Agora, ela passa a ser um prefixo dependendo da posição que esse afixo ficou. Se esse afixo está situado no início da palavra, então essa palavra tem um prefixo. Se esse afixo ficou situado no final da palavra, então ela tem mais um sufixo. Nesse exemplo da palavra endurecido, ela é composta tanto por um prefixo quanto também por um sufixo. E o miolinho aqui no meio é o radical. Então é isso aí. Prefixos são partes que ficam no início da palavra e é fixo porque pode ser encontrado em outras palavras também. Certo, gente? É isso aí. A atividade de hoje, a nossa aulinha de hoje foi sobre prefixo e vocês aproveitem a aulinha para poder estudar, porque esses assuntos de língua portuguesa será sempre muito útil para vocês. Então, se tiverem alguma sugestão, pode mandar para mim. Peçam aí, tia, faz outra aula sobre tal assunto. E eu juro, eu prometo que vou preparar uma aulinha bem legal para postar para você, para estar lhe ajudando nas suas atividades da escola. Certo? E até a próxima aula.